Boa tarde, a gente está aqui mais uma vez com a playlist Adoro Filmes e hoje a gente vai trazer aqui duas cenas, uma de um filme e a outra de um episódio de série, nas quais a gente vê representada a morte de Júlio César, o assassinato de Júlio César. Primeiro, é interessante a gente contextualizar, historicamente, Júlio César, o momento em que ele vivia, para a gente poder entender um pouquinho melhor a cena. Júlio César foi um comandante militar e político muito importante na Roma Antiga. Ele nasceu no ano 100 a.C. e faleceu em 44 a.C. O César, ele teve uma trajetória, militar, política muito importante. A gente vai citar rapidamente aqui a guerra civil que ele travou com o anterior colega dele, no consulado, Pompeu Magno. E nessa guerra civil ele derrota Pompeu, isso em 49 a.C., e aí ele se torna o comandante supremo em Roma, ele tem o controle total de Roma. Ele começa uma série de reformas em Roma e se proclama ditador. O Senado, ele vê o poder de César se tornar cada vez maior. E aí eles temem isso, porque juntamente com o poder vem toda a arbitrariedade, de coisas que ele pode fazer, e faz, se nega a determinados pedidos. A oposição a Júlio César era forte, então, principalmente nos líderes, da aristocracia, o Senado, e essa oposição atinge o seu ponto máximo nos chamados Idos de Março, a metade de março, justamente o dia em que ele morre, em 15 de março de 44 a.C. Ele vai ao Senado e lá já tem um complô tramado principalmente por Bruto e Cássio, que são dois senadores. Inicialmente ali no Senado, numa troca, numa confusão inicial de pedidos que são feitos ao César, para libertar o irmão exilado de um, libertar o pai que está na prisão de outro, e César nega os pedidos. Um deles fala que está analisando ainda, e nesse momento os senadores começam a esfaqueá-lo. A gente vai dar uma olhada então nessas cenas, primeiro do filme Júlio César de 2002 e posteriormente de um episódio da série Roma de 2005. Depois a gente vai comentar cada um deles um pouquinho. Vamos lá então? Caesar, I ask mercy for my exiled brother. Why are you petitioning what so recently has been denied? Who is the next petitioner? I want to ask mercy for my father, who has been put in jail. I ruled your father be in prison, and my word is law.
I want to ask for your pardon, my great Caesar. And I pray for your soul. Stop it! Caesar! Bem, depois dessa cena, então, que a gente observou, a gente pode falar algumas coisinhas aqui. Primeiro, antes, voltando um pouquinho, queria só complementar que a fonte, né, histórica, né, desses acontecimentos, elas são basicamente o historiador Suetônio, romano, e o outro historiador, Plutarco, grego. Outra fonte também é a peça Júlio César, de William Shakespeare. Voltando à cena do filme Júlio César, de 2002, a gente pode ver ali que ele entra no Senado. Ele entra no Senado num local chamado Cúria de Pompeu, um local em homenagem ao Pompeu Magno, que havia morrido já tinha sido assassinado no Egito, pouco depois da Guerra Civil. O César, quando entra, ele olha para a estátua de Pompeu. Segundo fontes, né, históricas, ele teria morrido aos pés dessa estátua de Pompeu. No filme vai mostrar isso ali, né? Que no final, deitado, ele olha de novo para a estátua de Pompeu, que está ali pertinho dele, né? A gente tem personagens que são centrais nessa trama. Brutus, ou Bruto, né, como a gente fala em português, ele era filho da Servilha, que havia sido
amante do César. O Brutus, ele era assim um protegido do César, né? Tanto que ele lutou contra ele na Guerra Civil, ao lado do Pompeu, perdeu, e o César perdoou ele, ainda deu cargos para ele. Então, ele era um favorecido do César. E isso é o que nos filmes é mostrado de forma mais dura, né? Ele sendo meio que pressionado pelas pessoas do grupo para fazer isso, para matar o César, porque era um dever para com o Estado, né? A liberdade romana, e ao mesmo tempo aquele dilema, porque ele era beneficiado pelo César, que nunca fez mal a ele, né? Como pessoa na família, e pelo contrário, que protegia ele. Então há esse dilema, e o filme mostra ali quando o Brutus se afasta do César, que segura a roupa dele, né? Ele se esquiva dele e depois ele larga a faca, né? Como meio que se arrependendo do ato, né? E aí aquela correria, as pessoas fogem, o Brutus é o último a fugir, e depois que o Brutus sai, né? Ele foge, entra a Calpurnia, esposa do César, que tinha tido sonhos, né, pressentimentos a respeito da morte, do assassinato do César. E aí, por uma série de eventos ali no filme, ela tem a certeza, né, ela conclui que os senadores estão realmente conspirando para matá-lo. Ela corre e tal, só chega quando o César já tinha sido assassinado. A cena é interessante, né? Ela coloca a cabeça do César no colo, né? Como uma tentativa de dar a ele um conforto, né? Nos últimos minutos, apesar da situação, né? da morte que estava, né? Ali próximo. O próximo filme que a gente vai dar uma olhada, então, é, na verdade, um episódio, né, uma cena de um episódio da série Roma, de 2005. Vamos lá dar uma olhada nele e depois a gente comenta. I know, Barker, I know, I have not forgotten. If I may, gracious Caesar, you were going to consider revoking my brother's exile. I'm still considering it. Take your hand off me. What are you waiting for? No! No! No!
Nessa segunda cena que a gente vê da série Roma, o César está entrando, né, no Senado e já é interpelado, né, por alguns senadores, e ele se vira para um deles, o Barca, e fala: olha, eu não esqueci, né, estou vendo o seu caso. Um outro senador se dirige a ele e lembra, né, que o César tinha dito que iria considerar, né, ou reconsiderar o exílio do seu irmão, né, suspender esse exílio, né, revogar. E o César disse que ainda está considerando, ainda está pensando sobre isso. Aquilo ali é, né, para tirar a atenção dele ou colocar a atenção dele em vários focos, né? E aí esse mesmo senador pediu pelo irmão, ele segura a roupa do César e aí ele se desvencilha, né? Isso está também nas fontes, né, históricas, no Shakespeare também, né? Então esse senador fala para os outros ali: o que vocês estão esperando? Porque se falha uma situação dessa, né, depois de iniciada, todos eles estariam mortos, né? Seriam condenados. Então a preocupação desse senador é tipo: agora vamos, né? Vamos continuar, porque o que vocês estão esperando? E aí um deles esfaqueia o César, o primeiro. Igual no outro filme, no filme anterior, a gente viu que o César reage ao primeiro golpe. Isso também é tratado aí nas fontes, né, históricas, que ele reage ao primeiro. Isso nos filmes trata, cada um vê de uma forma. Então, no primeiro filme, no filme Júlio César, foi o próprio Cássio que fez isso, o que não está nos registros que eu consegui dar uma olhada, não fala que foi o Cássio, né, que deu esse primeiro ataque, né, mas é o filme, né, tem interpretações ali e a própria licença, né, poética. Então, logo depois, os primeiros começam a atacar e aí realmente fica aquela confusão, né, e aquela cena mesmo, né, de um ataque, né, covarde, de mais de uma pessoa com facas, né, e ele estava desarmado também, aí realmente é uma cena forte, né? E a parte assim, final, né, quando ele já está no chão, o Brutus chega perto dele, né, o César olha para ele, né, a desolação, né, a tristeza, ele quase chorando ali, e ele esfaqueia. E o César, né, essa cena é também impactante, né, essa parte da cena, que ele se cobre, né, como se fosse com vergonha, né, de estar ali, de ser o grande Júlio César. Ele está ali naquela situação, todo esfaqueado, né? Os relatos são que foram 23 facadas. E ele se cobre, né? O historiador Plutarco, pelo que eu pesquisei, relata isso, que ele se cobre quando percebe que Brutus é um deles, né? Uma alusão que ele se cobre meio com vergonha da situação. Então, a gente com isso viu essas duas cenas que eu achei interessantes de trazer aqui para a gente dar uma olhada e apreciar, né, as cenas que são bem filmadas, pelo que eu pude ver. No próximo vídeo, então, a gente volta com alguma cena ou algumas cenas de filmes interessantes. Espero que todos tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.